A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer, mesmo que às vezes doa mais em nós, não é mesmo? Lembrando que esse programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web Rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web Rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E todos os sábados em 2 horários pela web Rádio Franciscanos, pela manhã, às 10 horas, e à noite, às 19h30, radiofranciscanos.com.br. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber novamente aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é meu grande amigo Jonas Rostin Vieira. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, graças a Deus, obrigado pelo convite. E é uma graça, é um grande prazer estar aqui mais uma vez nesse programa. Eu que agradeço. O Jonas já fez uma participação aqui conosco lá no episódio número 4, quando nós estávamos bem começando aqui os Cooperadores da Verdade, dessa primeira temporada, né? Onde nós falamos, lembra, Jonas, sobre católicos na política, Lembro. Né? E se eu não me engano, naquele programa nós falamos tanto, que o Jonas nem teve tempo de se apresentar direito. Então, meu irmão, fala um pouquinho mais sobre você, com o que você trabalha, se estuda, casado, solteiro, viúvo, qual é o seu ministério na igreja, enfim, fica à vontade. Então, eu tenho 35 anos de idade, eu sou formado em administração. É um menino ainda, né? É um garoto, né? É um jovenzinho. Mas me sinto como se tivesse menos idade ainda. E sou formado em administração, trabalho no setor público já faz bastante tempo, já faz uns 9 anos mais ou menos que eu trabalho no setor público. Sou casado com a Giane, a qual já esteve aqui nesse programa também, e participa na Paróquia São Cristóvão. A gente ajuda um pouco na ação social da Paróquia São Cristóvão também, a gente ajudou na Pastoral da Família, já participei muito tempo da Renovação Carismática Católica, e quando posso também eu vou no grupo de oração aqui na comunidade de Transfiguração. Já fez participações no teatro também, ali na paróquia, né? Ah, sim, é verdade. Muito legal, né? Verdade, já fiz sim. Até nesse último teatro que teve da Paixão, que a Maria Carolina e eu participamos pela primeira vez, o Jonas não estava mais. Exato, né? não pude comparecer. Mas, assim, o personagem do Jonas é fantástico, incrível, assim. Nossa, muito legal mesmo. E com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos, para substituir os que já estão sucateados e também para poder devolver os equipamentos que são emprestados, né? Nós estamos fazendo uma vaquinha. É isso mesmo, né? Uma vaquinha. Basta você entrar lá na nossa página no Facebook, pois lá tem maiores informações de como você pode contribuir com o cartão de crédito ou boleto bancário. E nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar também por aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online. Muito obrigado, Deus seja louvado. E por todas aquelas pessoas que certamente ainda irão contribuir. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina e, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade, hoje, no caso, o nosso amigo Jonas. E o programa, como eu já falei, é transmitido por 3 web rádios. Se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir nosso programa, nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós. E como faz para mandar uma mensagem, Jonas? Olha só, é bem fácil. Pode ser lá na página do Facebook, facebook.com/Os Cooperadores da Verdade, ou no e-mail oscooperadoresdaverdade@gmail.com. E assim poderemos divulgar o dia e horário da transmissão. Muito bem, e a novidade agora, que nós temos anunciado já alguns programas, é a nossa página no Twitter. Tá meio paradinha, mas precisa dar uma movimentada lá, pessoal. Onde você pode deixar a sua sugestão ou crítica, também o seu pedido de oração. O endereço é bem simples, @coop_verdade. E o programa também está disponível nas principais plataformas de podcasts, nos iOS. Para quem usa os telefones da Apple, também Android, Windows Phone, etc. Graças ao Peter, que manja dos paranauês. Isso aí, abração aí, Peter, valeu. E no quadro A Vida dos Santos, nós resolvemos começar falando dos santos doutores. Doutor da igreja é aquele cristão, ou aquela cristã, que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja difere do de padre da igreja, pois padre da igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da igreja. No último programa, nós falamos de Santa Teresa de Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus. A vida dos santos. Jonas, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? Foi São João da Cruz, conhecido como Doutor Místico. Conta para o povo então, Jonas, um pouquinho sobre a vida de São João. São João da Cruz nasceu em Fontiveros, na Espanha, em 1542.
Seus pais, Gonçalo e Catarina, eram pobres tecelões. Gonçalo morreu cedo e a viúva teve de passar por dificuldades enormes para sustentar os 3 filhos, Francisco, João e Luís, sendo que este último morreu quando ainda era criança. Como João de Iepes, era este o seu nome de batismo, mostrou-se inclinado para os estudos, a mãe o enviou para o Colégio da Doutrina. Em 1551, os padres jesuítas fundaram um colégio em Medina, centro comercial de Castela. Nele, esse grande santo estudou ciências humanas. Com 21 anos, sentiu o chamado à vida religiosa e entrou na ordem carmelita, na qual pediu o hábito. Nos tempos livres, gostava de visitar os doentes nos hospitais, servindo-os como enfermeiro. Ocasião em que passou a ser chamado de João de Santa Maria, devido ao talento e à virtude. Rapidamente foi destinado para o Colégio de Santo André, pertencente à Ordem de Salamanca, ao lado da famosa universidade. Ali estudou artes e teologia. Foi nesse colégio nomeado de prefeito dos estudantes, o que indica o seu bom aproveitamento e a estima que os demais tinham por ele. Em 1567 foi ordenado sacerdote. Desejando uma disciplina mais rígida, São João da Cruz quase saiu da ordem para ir ingressar na Ordem dos Cartuchos, mas, felizmente, encontrou-se com a reformadora dos Carmelos, Santa Teresa d'Ávila, a qual havia recebido autorização para a reforma dos conventos masculinos. João, empenhado na reforma, conheceu o sofrimento, as perseguições e tantas outras resistências. Chegou a ficar 9 meses preso num convento em Toledo, até que conseguiu fugir. Dessa forma, o santo espanhol transformou, em Deus e por Deus, todas as cruzes num meio de santificação para si e para os irmãos. 3 coisas pediu e acabou recebendo de Deus. Primeiro, força para trabalhar e sofrer muito. Segundo, não sair deste mundo como superior de uma comunidade. E terceiro, morrer desprezado e escarnecido pelos homens. Pregador, místico, escritor e poeta, esse grande santo da Igreja faleceu após uma penosíssima enfermidade, em 1591, com 49 anos de idade. Foi canonizado no ano de 1726. Em 1926, o Papa Pio XI o declarou doutor da Igreja. Escreveu obras bem conhecidas como Subida do Monte Carmelo, Noite Escura da Alma. Essas 2 fazem parte de um todo que ficou inacabado. Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor. No decurso delas, o itinerário que a alma percorre é claro e certeiro. São João da Cruz é doutor místico, por assim dizer, da Igreja, o representante principal da sua mística no mundo, a figura mais ilustre da cultura espanhola e uma das principais da cultura universal. Foi adotado como patrono da rádio, pois quando pregava sua voz chegava muito longe. São João da Cruz, rogai por nós. Que incrível coincidência, né? Porque quando nós pegamos a lista dos santos doutores, foi esporádico, assim, né? Para montar os programas. E no programa passado, com a Graziele, foi Santa Teresa, né? E hoje São João da Cruz, esses 2 grandes pilares da reforma do Carmelo, né? E que bacana saber também que São João da Cruz é patrono da rádio, né? Exato. E Jonas, você sabe qual é o lema do nosso programa? Não sei. Qual é? Carta de São Paulo a Timóteo? Ah, isso mesmo. Esse cara é bom, né? Adivinha as coisas. É isso mesmo, rapaz. Prega a palavra. Insiste oportuna e importunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Estamos tentando, né? Sim. E sem desanimar, embora venham ventos contrários, como dizia Santa Paulina. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado.
A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho, com a parábola do fariseu e do publicano, nosso Senhor quer precaver-nos contra o orgulho, que é a raiz de todos os pecados. Profundamente arraigado no coração humano, este vício é bem mais difícil de vencer do que aqueles outros tradicionalmente chamados de carnais, que são a gula, a luxúria e a avareza. Sua luta exige mais que uma mudança de atitudes e pensamentos, uma conversão de finalidade. Para uma alma que queira empunhar armas contra a soberba, não basta fazer as coisas corretas. É preciso também fazer o certo pelos motivos certos. Muitas vezes nós fazemos o certo, mas os motivos não são os motivos corretos. Muitas vezes nós fazemos o bem porque nós queremos nos aparecer, porque nós queremos a vanglória. Então, fazer o bem nem sempre é sinônimo de que você está fazendo a coisa certa. Olha quantas instituições, quantas ONGs, quantos movimentos que fazem a prática da caridade, vou colocar aqui entre aspas, mas que na verdade não é caridade, é assistencialismo, né? Que leva roupas, que leva comidas, que leva conforto aos pobres, mas que está fazendo aquilo com um outro objetivo, com o objetivo de se aparecer, né? Vai fazer uma entrega, uma doação, já chama a mídia, né? Já chama a TV, já chama a rádio. Então, é fazer o certo pelo motivo certo, né? O fariseu descrito aqui no Evangelho, por exemplo, parecia irrepreensível em seu proceder. Não roubava, não pecava contra o 6º mandamento, fazia os seus jejuns, dava o dízimo de toda a sua renda conforme a lei. Dentro do seu coração, no entanto, ele trazia oculta a soberba, que tirava o valor de tudo, inclusive de suas boas ações. Sempre à espreita, a tentação do orgulho é capaz de macular até mesmo os nossos atos de virtude. Com o arrependimento, por exemplo, pode acontecer de lamentarmos os nossos pecados não tanto pela ofensa que fizemos a Deus, mas pela dor de vermos a nossa imagem ferida. O Deus a que nós voltamos, neste caso, é o nosso próprio umbigo. A correção fraterna é outro exemplo disso, pois podemos muito bem ver os defeitos dos outros de cima, como alguém que se usurpa o poder divino e se senta no trono do Altíssimo para julgar, ao invés de atentar-nos à verdade de que, perante o Senhor, estamos todos no banco dos réus e, não fossem
a sua graça e a sua misericórdia, estaríamos todos perdidos, sem exceção. Isso é outra coisa realmente muito interessante, né, Jonas? Porque muitas vezes nós somos tão arrogantes, mas tão soberbos, que quando nós caímos, quando nós pecamos, nós não conseguimos admitir como que eu fui cair nisso, como que eu fui pecar, como se já fôssemos anjinhos, né? De asa e auréola, né? Então, muitas vezes, quando a gente peca, se arrepende mais por orgulho, mais por vaidade, do que realmente por ter ofendido a Deus, né? Mas Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Nessa lição se condensa todo esse evangelho. Repitamos com o publicano da parábola a sua oração humilde e, não ousando elevarmos os nossos olhos ao céu, peçamos confiadamente a Deus que perdoe os nossos pecados e ilumine a nossa miséria com a luz da sua graça. Essa belíssima reflexão sobre esta passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o nosso professor opressor. Ele que ensina, a gente só está repetindo aqui, né? Vamos botar a culpa nele agora. Exato. Nós somos os Cooperadores da Verdade. E se você deseja ouvir os episódios mais antigos dessa nossa primeira temporada, acesse nossa página no SoundCloud, soundcloud.com/Os Cooperadores da Verdade. Curta, compartilhe nas redes sociais e nos ajude a evangelizar. E também, como parte deste apostolado, nós temos vídeos no meu canal no YouTube, youtube.com/Heimann. Jonas, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? É o seguinte: Deus ama quem segue o caminho da virtude. Diga, como o apóstolo, tudo posso naquele que me fortalece. Orando com Padre Pio. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, no capítulo 4, diz: Não é minha penúria que me faz falar. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Contudo, fizestes bem em tomar parte na minha tribulação. Nós percebemos que Paulo seguia o caminho da virtude. E quando seguimos o caminho da virtude, as coisas materiais não nos são importantes. Não damos valor aos bens materiais e sim aos espirituais. Temos as coisas como se não as tivéssemos, e se não as temos também não nos importamos com isso. Paulo diz que não está reclamando das privações que tem sofrido, pois já se acostumou com elas de forma que vive bem com o pouco. Aprendi a contentar-me com o que tenho, disse ele. Tudo posso naquele que me fortalece. São Paulo só pode dizer tudo posso porque vive o caminho da virtude. Deus o fortalece porque o ama. O fortalece porque conhece o coração do apóstolo e sabe que nele não há maldade, não há vícios, não há desvios. Há única e exclusivamente o desejo de fazer a vontade de Deus. Paulo se despiu de todas as suas vontades humanas, de todos os seus desejos, para viver um caminho de virtudes, de fazer somente o bem e de pregar a palavra de Deus oportuna e inoportunamente. Ao escrever para os membros da comunidade de Filipos, Paulo agradece os donativos. Diz que está bem provido graças à ajuda de todos e reconhece que tudo é graça de Deus, que não o abandona. Que está sempre com ele, suprindo todas as suas necessidades. Por isso ele pode afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Porém, Jonas, de uns tempos para cá, e principalmente por causa do grande avanço do uso das redes sociais na internet, eu tenho percebido que muita gente não entende o contexto em que essa frase está inserida.
Já cheguei a ver fotos de meninas com roupas minúsculas na balada e com a frase do apóstolo tatuada nas costas. Ou então, em uma briguinha virtual cheia de baixarias e palavras de baixo calão, alguém usar a frase do apóstolo como que para dizer, viu? Venci a disputa, pois tudo posso. Espera aí. Quem é esse que te fortalece? Quem fortalecia São Paulo era o Deus onipotente, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Mas da forma como a frase tem sido empregada hoje em dia, parece que a força vem do dinheiro, vem da bebida, vem do sexo desregrado, vem das baladas, vem das drogas, vem do diabo. Quando o Padre Pio diz, Deus ama quem segue o caminho da virtude, diga como o apóstolo, tudo posso naquele que me fortalece, ele quer dizer que nós, tanto você quanto eu, podemos ser, e somente ser, andarmos nos caminhos do Senhor, ser e somente ser, seguirmos o caminho da virtude e encontrarmos a fortaleza para suportar todas as tribulações em Deus que nos ama. Mas isso não significa que não haverá tribulações, que não haverá privações, e sim que no caminho da virtude aprenderemos a contentar-nos com o que temos. No caminho da virtude saberemos viver na penúria, assim como também na abundância. No caminho da virtude nos acostumaremos a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a perecer e a padecer necessidade. E aí sim, poderemos dizer como o apóstolo, tudo posso naquele que me fortalece. Que assim seja. Amém. Paz e bem. Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348-9047, 3348-9047. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter esse programa no ar. Já falei no começo da vaquinha, né? Mas você pode também fazer uma transferência ou um depósito na Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta 10610-1. Deus abençoe você. Jonas, e nós chegamos agora a um quadro aqui no Cooperadores da Verdade que eu gosto muito, sabe? Porque é quando nós meditamos a vida de São Francisco de Assis. Todo programa nós falamos sobre um santo, né? Mas São Francisco, ó, é meu preferido. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Hoje em dia, as pessoas vivem angustiadas, preocupadas, ansiosas, nervosas, com insônia e diversas preocupações. E muitas vezes não conseguem se perdoar pelos erros do passado. Sentem um arrependimento profundo por decisões mal pensadas, decisões tomadas sem rezar, sem consultar qual era a vontade de Deus,
mas se esquecem de que para toda culpa há perdão, para toda mágoa há perdão. Tomás de Celano nos conta algo que, segundo ele, é de difícil interpretação. Uma história sobre 3 mulheres pobrezinhas que São Francisco encontrou pelo caminho. Tão semelhantes no tamanho, na idade e no rosto, que pareciam 3 exemplares feitos no mesmo molde. Depois de saudá-lo, desapareceram misteriosamente. Afinal, quem eram as trigêmeas que apareceram para São Francisco? 3 anjos? Mas por que 3? Para simbolizar a Trindade? Por que apareceriam do nada e desapareceriam também misteriosamente? Ninguém sabe. Saudaram Francisco com uma saudação que muito lhe agradou. Seria apenas um agrado de Deus para o santo, que vinha doente e cansado pelo caminho? Ou uma oportunidade que Deus dava para que São Francisco pudesse praticar a caridade, dando-lhes moedas, como nos narra Celano? De fato, ninguém pode saber. Mas, como se sabe, o coração de Deus é insondável. Mas o que podemos constatar é que em diversas ocasiões em nossas vidas, pessoas vêm e vão e não por acaso. Pois, por mais que as pessoas não percebam a função que exercem na vida umas das outras, Deus tem um objetivo. E os planos de Deus são perfeitos, mesmo quando a nossa razão não é capaz de compreender. Às vezes, quando olhamos para trás, pensamos: por que eu fui me envolver com determinada pessoa? Qual o motivo de tê-la conhecido? E quando é um relacionamento amoroso que não deu certo e que trouxe dor, mágoa e decepção. Quem nunca se pegou pensando: eu me arrependo por ter conhecido tal pessoa? Mas se deixarmos os sentimentalismos de lado e olharmos mais racionalmente para as coisas, começaremos a perceber o quanto aprendemos com os relacionamentos, mesmo com os relacionamentos ruins, né? O quanto aprendemos com as pessoas que entram e saem da nossa vida, o quanto crescemos e o quanto evoluímos com tudo isso. Existem pessoas que querem excluir, apagar alguém da sua vida, como se isso fosse possível. Para toda culpa, há perdão. Para toda mágoa, há perdão. Se você viveu um relacionamento que não deu certo, que houve brigas, sofrimento, dor, mágoa, isso é normal. Todo mundo já passou por isso. Mas por que você quer agora fingir que aquela pessoa não existe? Ela fez parte da sua história. Vocês viveram momentos juntos. Vocês aprenderam muitas coisas um com o outro. Não deu certo? Paciência. Ela casou com outro, você casou com outra, e a vida seguiu seu rumo. Mas aquela pessoa deixou marcas. Se as marcas, na sua maioria, são negativas, mesmo assim não há motivos para você ignorar a pessoa como se ela não existisse. Bloquear em todas as redes sociais para que não haja a menor possibilidade de contato e ao encontrar na rua fingir que não viu, isso é ridículo. A vida pode ser muito mais bonita do que isso, né? Ao encontrar um ex-namorado na rua, sorria. Deseje um bom dia, deseje que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com ele. Ele te feriu, te magoou. Pode ter certeza que foi para o teu crescimento espiritual, para o teu amadurecimento, e que nada é obra do acaso. Da mesma forma como aquelas 3 mulheres apareceram para Francisco, o saudaram misteriosamente e sumiram, muitas pessoas entram e saem de nossas vidas todos os anos, e Deus sabe o porquê. Deus sabe o motivo. E Deus tem um propósito, portanto aceite. Não seja orgulhoso. Entenda que os planos de Deus muitas vezes não são os nossos planos. Entenda que muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus e que Deus não está aqui para nos servir, para fazer tudo o que queremos, mas nós é que somos os servos desse tão maravilhoso Senhor que cuida de nós, nos protege e sempre, sempre, sempre tem o melhor para as nossas vidas. Que assim seja. Amém. E sabe, Jonas, quando você estava falando ali das redes sociais,
me ocorreu uma coisa bem interessante que eu tenho notado mesmo. Parece que as pessoas brigam, discutem por qualquer bobagem, às vezes nem pessoalmente, online mesmo, e já vai lá e bloqueia, exclui, né? A rede social na internet, ela é um reflexo da rede social do teu dia a dia, né? Então, tem gente que acha que são duas coisas separadas. Eu tenho a minha vida e eu tenho a minha vida na internet. Não, a tua vida e a tua vida na internet tem que ser a mesma, né? Se você exclui alguém numa rede social, você bloqueia, você não quer mais falar com ela, a gente entende que você está excluindo ela da sua vida mesmo, né? Como que a gente faz para excluir uma pessoa da nossa vida? Isso é tão triste, né? Com certeza. Será que não há reconciliação, não há possibilidade de diálogo, possibilidade de conversa, possibilidade de perdão, né? Por mais que você esteja magoado, esteja ferido, eu acho que sempre Deus nos dá essa oportunidade, né, de perdoar e de pedir perdão também. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Olha, Jonas, bem na hora mesmo, porque não aguentava mais de sede, viu? Eu também. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Hoegaarden Witbier. A Hoegaarden é uma cerveja de trigo belga de textura cremosa e saborosa. Ela é especialmente condimentada com sementes de coentro e raspas de laranja que a tornam cítrica e muito refrescante. Perfeita para saborear a qualquer hora do dia e da noite, né? Ela também vai muito bem com frutos do mar e peixes. Olha uma dica aí, acrescente uma fatia de laranja no copo ao servir, a fim de incrementar os aromas e sabores cítricos da Hoegaarden. Agora é difícil falar o nome da cervejaria aqui. Cervejaria Brou alguma coisa Hoegaarden. Cor amarelo. País de origem Bélgica. Estilo da cerveja Witbier. Grupo da cerveja Belgian and French Ale. Ok. Graduação alcoólica 4,9%. Temperatura ideal para consumo de 4 a 8 graus. Copo ideal Tumbler Weizen e Lager. Lager. Está disponível em garrafa de 330 ml. As Witbiers, elas são muito diferentes das cervejas de trigo alemãs. Geralmente usam trigo não maltado e são temperadas com semente de coentro ou casca de laranja. Em geral, são muito claras, mas turvas, por não serem filtradas. Tem um cheiro muito bom. Harmoniza bem com os patês e terrines, acarajé, com os queijos, minas, brie, camembert, gouda, prato, gorgonzola, pato, chester, lasanha, canelone, comida chinesa, salmão, peixe frito, lula, sardinha, petit gâteau e torta de chocolate. Meu Deus, você vai bem com tudo essa cerveja, hein? Olha, mas nós viemos aqui para beber ou para conversar, hein? Ein Prosit. Der Gemütlichkeit. Olha, é muito cheirosa mesmo, hein? E é o cheiro de laranja, né? Bom cheiro. Realmente, ela é bem clarinha, né? Bem clarinha, mas ela não se parece com uma Pilsen, que é clara, mais dourada, brilhante. Ela é bem turva, né? Clarinha, mais turva. E
E realmente o gosto bem cítrico, né? Bem forte da laranja, bem presente. Essa é uma característica das VIT, né? Então, Jonas, você que é um expert em cervejas, o que você achou? Gostou? Ah, excelente. Eu já tinha tomado essa cerveja uma vez só e já tinha gostado muito dela. Muito boa mesmo, vale a pena. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook ou por e-mail. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos continuar falando sobre liturgia. A hora da treta. Pobreza modinha não tem lugar na sagrada liturgia. Aqui em casa, muitas vezes, eu estou falando, é o texto do catequista, né? Mas eu até me identifico também com isso. Porque cresci assim, sabe, Jonas? Né? Muitas vezes bebemos água em copo de requeijão. Né? O cristal Sica? Exatamente. Lembra daqueles extrato de tomate que tinha também em copo? Cristal Sica. A mãe tinha. Não tinha esse negócio de ir lá no mercado e comprar copo, não. Né? A gente era pobre, muito pobre, né? Mas quando chega alguma visita, aí tiramos do armário os melhores e mais bonitos copos. Né? Se agimos assim para demonstrar apreço aos amigos, por que faríamos diferente em relação a Jesus? Dói às vistas quando, em uma missa, vemos que não há zelo com a beleza e riqueza dos objetos litúrgicos. A gente olha o altar onde o sacrifício de Cristo se faz presente e vê um cálice de vidro ou argila, uma patena mondronga, uma toalha lazarenta. E além de tudo é proibido, né? Não vamos falar agora um pouquinho de direito canônico. É proibido você usar um cálice de vidro, um material que não é nobre, né? Para início de conversa, o material tem que ser nobre. Outro dia estava rolando por aí uma foto na internet, não sei se você viu, Jonas, de uma missa em que, além do cálice de vidro, comprado numa promoção das lojas americanas, o padre usou garrafa PET para colocar o vinho. E foi tão desleixado que nem ao menos se preocupou em tirar o rótulo da garrafa. Isso é um insulto, isso é um sacrilégio. Todos sabemos a força educativa que os símbolos têm. Os vasos e panos sagrados não estão fora dessa realidade. O cálice de vidro, por exemplo, é muito comum, muita gente tem um em casa. Mas o cálice que porta o sangue de Cristo não pode ser vulgar. Precisa ser especial, precisa ser nobre, por causa da força visual, do poder do simbolismo. E assim, às vezes a gente se vê em certas situações em que é a tal da saia justa que se diz, né? Porque você é convidado para participar de um retiro, uma pregação e tal, e o negócio vai decorrendo e chega um momento, agora vai ter a missa, e você pensa assim, poxa, mas onde que vai ser a missa? A gente não está numa igreja, não está numa capela, está num galpão. Daqui a pouco puxam a mesa lá da cozinha e colocam aquela toalha vermelha xadrez de pizzaria italiana, né? E começam a trazer copo de vidro, pote de plástico, é tudo na base da improvisação. E aí você não sabe se corre, né, ou se fica, porque afinal de contas vai acontecer a missa, é o santo sacrifício, mas sabe, tudo tão improvisado. E eu já trabalhei em lugares assim. Já trabalhei com sacerdotes, né, e que de repente chegou o padre lá com um pote de plástico com as partículas dentro. Até aí tudo bem, não estão consagradas, né? Mas acabou, ele colocou de volta no mesmo pote de plástico. Quer dizer, poxa, será que convém, Jonas, transportar
o sacrossanto corpo de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo num pote de plástico. Então são coisas assim muito absurdas. E a gente vê muito também nessas novas comunidades, sabe? Não porque não tenha dinheiro para comprar um material nobre, mas porque parece que é oba-oba, tá tudo bom, vamos lá, é festa, uhul! E pode ser de qualquer jeito. Agora, esta é a ordem da igreja a respeito dos vasos sagrados. Abre aspas. Os vasos sagrados que estão destinados a receber o corpo e o sangue do Senhor devem ser fabricados estritamente conforme as normas da tradição e dos livros litúrgicos. Sem dúvida, requer-se estritamente que esse material, de acordo com a comum valorização de cada região, seja verdadeiramente nobre, de maneira que com seu uso tribute-se honra ao Senhor e se evite absolutamente o perigo de enfraquecer, aos olhos dos fiéis, a doutrina da presença real de Cristo nas espécies eucarísticas. Fecha aspas. Portanto, reprove-se qualquer uso para a celebração da Eucaristia, para a celebração da missa, de vasos comuns ou de escasso valor, no que se refere à qualidade, ou carentes de todo valor artístico, ou simples recipientes, ou outros vasos de cristal, argila, porcelana e outros materiais que se quebram facilmente. Isto vale também para os metais e outros materiais que se corroem, oxidam facilmente. Redentores Sacramentum. Exatamente. Imagina um material que quebra com facilidade, que de repente, ao colocar em cima do altar, já pensou quebrar no meio da celebração? Né? Já pensou derramar o sangue de Cristo em cima da toalha do altar? Então, é muito delicado, né, gente? Nós podemos resumir essa diretriz em 4 palavras: abaixo ao pauperismo litúrgico. Essas são as 4 palavras. Abaixo ao pauperismo litúrgico. Pauperismo litúrgico é quando se confunde a simplicidade evangélica com pobreza estética e material dos objetos litúrgicos. Se uma comunidade é muito pobre, certamente Jesus não se ofenderá se os vasos sagrados forem improvisados ou de material de pouco valor. Ele fica honrado em ver nos ritos sagrados os objetos simples, conforme o que a comunidade realmente pode dar de melhor. Deus olha o coração e a intenção. Mas o que tem acontecido aí não é isso. Tem acontecido é que as comunidades podem comprar, sim, vasos nobres, mas não compram baseado naquela máxima de que Jesus era pobre, Jesus nasceu pobre numa manjedoura, morreu nu, a sua mãe era pobre, então a gente tem... Isso é coisa da ATL, né? Coisa da Teologia da Libertação. São essas missas aí nas SEBs, né? E missas campais, etc., que tem muito essa coisa da pobreza, e aí quer usar esses objetos. É sempre bom lembrar que Francisco de Assis, que era pobre, que vivia no meio dos pobres, no meio dos leprosos, para Jesus sempre dava o melhor. Para Jesus tinha lá os ostensórios banhados a ouro, os cálices, as patenas, tudo de material nobre, tudo do melhor. As missas lá na Porciúncula, afastado do centro da cidade de Assis, mas o sacerdote vestido dignamente, com casulas, com bordados, com tudo. Por quê? Porque é para Jesus, gente. Então, para Jesus, sempre a gente tem que dar o nosso melhor. É como diz o texto aqui. Se o seu melhor, o máximo que você pode dar, é aquele cálice que não é tão nobre assim, mas é porque a situação financeira da comunidade não está boa, Deus olha o coração. Mas quando você pode dar o melhor e você não dá com essa falsa, né, esse pauperismo litúrgico, né, essa falsa pobreza, aí não dá, né? Outro dia, eu vi a foto do padre Mário Benedetti celebrando uma missa em um campo de refugiados no Sudão.
Olha só que interessante. Apesar da simplicidade dos objetos litúrgicos, é possível perceber o grande zelo com a ordem e a dignidade do altar. Coisa maravilhosa, né? Também em situações de guerra, muitas vezes é preciso improvisar o altar. Assim é comum que os sacerdotes usem o capô de um jipe como altar, caixas sobrepostas ou outros objetos. Está ok. Afinal, a zona de guerra é geralmente cheia de grandes privações. Mas o que vemos em certas comunidades é algo bem diferente desses casos justos. Nota-se o uso proposital de vasos sagrados de material simples. Uma opção planejada pela pobreza estética para tirar onda de simples. É a pobreza soberba, pobreza style, pobreza de ostentação, a tal pobreza modinha que falamos lá no início. Mas como eu disse aqui, vamos repetir, né? Ah, mas Jesus nasceu numa manjedoura. Sim, mas se a Virgem batesse a sua porta, prestes a dar à luz, você não daria a ela o melhor quarto de sua casa? Ou acaso lhe diria, tá vendo aquele curral ali, ó? Tem cheiro de cocô de vaca, tem uns carrapatos, mas dá para a senhora se abrigar. Pode ir para lá e boa noite. Não, com certeza você daria a sua própria cama, né? Para Nossa Senhora. Né? Quando os reis magos vieram visitar o menino Deus, só trouxeram mercadoria de primeira, coisa fina. E Jesus também aprovou a atitude de Maria, irmã de Lázaro, quando ela ungiu seus pés com um bálsamo perfumado que custava os olhos da cara. Verdade. Então vocês querem mesmo demonstrar simplicidade? Não aquela aparente, afetada, mas a simplicidade real? Comecem por ser obedientes ao que a igreja manda. E guardem no coração essas palavras de São Francisco de Assis. Consideremos todos nós clérigos grande pecado e ignorância que alguns manifestam com relação ao Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e seu Santíssimo Nome. Logo, todos aqueles que administram tão sacrossantos mistérios, considerem no seu íntimo como são vulgares os cálices, corporais e panos de linho, sobre os quais é oferecido em sacrifício o corpo e sangue de nosso Senhor. Peço-vos ainda com mais insistência do que se pedisse por mim mesmo. Supliqueis humildemente aos clérigos que prestem a mais profunda reverência ao Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como a seus santos nomes e palavras escritos, que tornam presente o seu sagrado corpo, os cálices e corporais que usam os ornamentos do altar, enfim, tudo quanto se relaciona ao sacrifício, sejam de execução preciosa. É a carta número 1 a todos os custódios, escrita por São Francisco. E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. É isso aí. E agora o Jonas tem um convite especial para você que mora em Itajaí, região. Quero te convidar a todos os que estão nos ouvindo a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa fica na rua Benjamin Constante, número 425, no bairro de Cabeçudas. De segunda a sexta-feira, as missas são às 5 horas da tarde. Sábado, a missa é às 5h30 da tarde, às 17h30. E domingo, às 8h30 da manhã. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor
e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua imaculada conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graças tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só os corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graças tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez, peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem, cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, Mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana, e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que, com muita frequência, sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo a esperança do mundo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Foi rápido, né? Passou muito rápido. Voou, né? Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Jonas, de todo o coração por você ter vindo aqui mais uma vez, se dispor a vir lá da sua casa, que é longe pra caramba, né? Uma viagem. É uma viagem, Não, né? é perto, é perto. Tá? Pra vir até aqui, né? Deixar a esposa e tal, pra participar conosco, pra colaborar com a verdade. Muito obrigado mesmo, Jonas. É uma honra, foi muito bom ficar aqui. Deus abençoe a todos, paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.